São, por exemplo, os familiares que fazem casamentos com os filhos. Normalmente são os familiares. O pai, a mãe, ou o irmão, ou a irmã conhecem fulano tal ou fulana tal e convidam então todos para ir lá ao café. Dizem ao filho: olha, domingo de manhã, depois vamos todos ao café e tal. E até nem é habitual o seu familiar fazer isso. Mas ele até convida você para ir ao café de manhã. Porque ele tem engodado, tem na sua cabeça o laço do passarinheiro. Está a pensar, como está a pensar em juntar você com não sei quem, vai tudo junto lá ao café. E já está tudo preparado, porque essa pessoa já está combinado, que depois essa pessoa vai perguntar se ele quer ir ali. É assim que se faz a história. E então nós temos de ter cuidado com estes convites súbteis. Os seus familiares convidam-no com uma intenção. É o laço do passarinheiro. E Deus pode nos livrar do laço do passarinheiro se nós começarmos a escutar Deus. Assim, eu não posso falar certas coisas, ora bem, eu tenho que ver. Se a pessoa diz assim, diz assado. Provérbios 13, 14. Provérbios 13, 14. Diz assim: a doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. A doutrina do sábio, se você tiver doutrina, se tiver princípios na sua vida para conduzir a sua vida, como por exemplo este princípio: não se ouve segredos. Isso vai desviá-lo dos laços da morte. Dos laços que Satanás vai fazer contra si, usando-se de pessoas, para o enlaçar. Há pessoas que andam sempre perturbadas, porque andam constantemente enredadas em situações que não conseguem resolver, pela ignorância delas, obviamente, porque se envolvem em situações que não lhes diz respeito. Alguém diz: olha, eu não sou capaz de falar com aquela pessoa, vai lá dizer àquela pessoa que eu lhe digo tal e tal e tal. Então vai ali a pessoa e diz: olha, sabes, a Marta disse que você não faça isso. Ou a Marta conta-lhe algumas coisas sobre a Joana e você vai chegar ao pé da Joana e diz: ei Joana, sabes o que a Marta disse de ti? Você não faça isso. É aquele problema que falámos a semana passada, que é a mãe, que a Bíblia diz que o filho vai se casar com a filha, então deve sair de casa dos pais e deve desligar a casa dos pais. E que o filho não deve ir lá pedir conselhos à mãe. E às vezes há mães que têm uma intimidade tão grande com os filhos, que o filho chega a casa e vai dizer à mãe: sabes, mãe, sabes o que é que a minha esposa fez, mãe? Sabes o que ela foi fazer? Então ela passa mal a roupa a ferro. Tu tens que me ensinar. Então ela passa o vinco das calças todo mal, passa ao contrário e não sabe fazer aquilo bem. Uma esposa boa, mas não sabe passar a ferro. Já viste isto, mãe? A mãe é a única pessoa à face da terra que não deve saber isto. Porquê? Se o filho tem algum problema com a esposa para ela não saber passar a ferro, deve falar com ela. Ou se estiver muito perturbado com a situação, fale com o pastor acerca do passar a ferro, mas não é com a mãe. Porque depois vai contar à mãe e a mãe vai usar de artimanhas de engodo com a nora. Então diz ao filho: olha, está descansado que eu vou almoçar com ela na segunda-feira e depois eu trato disso. Para essa Jezabel, virou-se para o rei Acabe e disse: oh rei Acabe, descansa que a vinha do Nabote
ela vai ser tua. É a mesma história. E então a mãe, depois por artimanhas, vai falar com ela. Se calhar até vai encostar lá à parede, como muitas mães fazem com as noras, não é? Então vai-lhe dizer algumas, vai ouvir das boas, diz a mãe do filho à nora. Agora ela vai ouvir das boas. Ou então a mãe está com a nora e a nora faz qualquer coisa que não deve fazer. E a mãe, quando está com o filho, lá está a envolver-se em assuntos de terceiros, quando está com o filho diz: ai filho, tenho de contar, tua esposa fez uma coisa que tu devias ter visto. Ela fez assim e fez assim. E o filho já vai para casa todo com a cabeça feita, ali o diabo ali a operar. Porquê? Por causa da mãe. Porque está a seguir o ponto de vista da mãe. Êxodo 10, versículo 7, uma passagem muito boa sobre esta área. Êxodo 10, versículo 7, que diz assim: e os servos de Faraó disseram: até quando este nos há de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Os servos de Faraó chegaram ao pé dele, a falar sobre Moisés, e disseram: até quando este que é Moisés, nos há de ser por laço? Há pessoas que são laço. Diga comigo, há pessoas que são laço. E a virtude está em você saber, quando está ao pé de pessoas que são laço, se você está ao pé de uma... Vamos tentar explicar de outra maneira. Se você está ao pé de uma armadilha, vamos imaginar que há uma armadilha no centro desta sala, em que se você avançar mais um bocadinho para a frente, fica logo sem uma perna. É para ser bem drástico. Então, se você sabe que há aqui uma armadilha, qual é a sua postura ou qual é a sua conduta diante de uma armadilha? É cuidadinho, não é? Você passa de rentinho. Você sabe que não pode ir nem mais ali, nem mais atrás. Nem para a esquerda, nem para a direita. Você tem que andar. Sabe que tem que estar com muita cautela. Você, diante de uma armadilha, você não fecha os olhos. Você não descansa. Você está com cuidado. A ver se não se engana e não vai lá por ali uma perna. É ou não é? Da mesma forma, há pessoas, principalmente os da nossa família, porque a Bíblia fala sobre isso, há pessoas que são armadilhas. Há pessoas que são laço. Que têm comportamentos tal e qual como esta armadilha que tira pernas. Em que você tem que ter muito cuidado com o que fala, tem que ter muito cuidado com aquilo que diz, tem que ter muito cuidado com aquilo que faz, porque isso pode servir-se de argumento contra si mais tarde. Salmo 38, 12. Salmo 38, versículo 12. Abra esta passagem, que é uma boa passagem também. Salmo 38, versículo 12.